Bem-vindo a uma viagem pelas páginas da história não explicada, um portal para mistérios que nem mesmo os cientistas mais perspicazes conseguem compreender totalmente. Este vídeo explora as fotografias e descobertas mais desconcertantes de todo o mundo. Cada uma dessas imagens oferece um olhar fascinante sobre eventos e objetos inexplicáveis do nosso passado. As esferas misteriosas de pedra da Costa Rica. Escondidas profundamente nas florestas tropicais da Costa Rica, as esferas de pedra de Dikis têm intrigado arqueólogos e pesquisadores por séculos. Essas pedras perfeitamente esféricas variam de alguns centímetros a mais de 2 metros de diâmetro e têm cativado a imaginação e provocado inúmeras teorias sobre sua origem e propósito. O método preciso de criação dessas esferas de pedra permanece um mistério. Elas foram esculpidas com tanta precisão que tem deixado especialistas perplexos, incapazes de compreender como as civilizações antigas alcançaram tal perfeição simétrica. As pedras são compostas por granodiorito, uma rocha muito dura, o que torna sua criação ainda mais impressionante. O propósito por trás dessas enigmáticas esferas também é igualmente misterioso. Algumas teorias sugerem que elas foram usadas para fins astronômicos ou religiosos, enquanto outros propuseram que serviam como marcos para limites de navegação ou territoriais. Alguns até especulam que elas possam ser remanescentes de uma antiga civilização perdida ou de origem extraterrestre. As esferas possuem significado cultural e histórico para os povos indígenas da Costa Rica e foram designadas como Patrimônio Mundial da Unesco. Os esforços para compreender suas origens e significado continuam até os dias atuais, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. As esferas de pedra da Costa Rica são um testemunho da engenhosidade e criatividade das civilizações antigas, além de servirem como um lembrete de que ainda existem inúmeras maravilhas a serem descobertas e decifradas, guardando segredos que podem iluminar a rica e diversa história de nosso planeta. O mistério do viajante no tempo hipster. Em 2010, uma foto intrigante de 1941 ressurgiu, mostrando a reabertura da ponte South Forks em Goldbridge, Colômbia Britânica. A maioria das pessoas na foto parecia típica da época, exceto por um homem em particular, apelidado de viajante no tempo hipster. Ele vestia roupas modernas, como uma camiseta com logo, moletom e óculos de sol, totalmente destoantes do ambiente. Além disso, ele segurava uma câmera de estilo contemporâneo, adicionando mais mistério. Embora algumas explicações razoáveis tenham sido propostas, como óculos de sol da época e uma camiseta do time de hóquei Montreal Maroons, as dúvidas persistem. O debate sobre a identidade e a origem temporal desse homem tem despertado intensas discussões, tanto em círculos acadêmicos quanto online, até mesmo gerando teorias sobre viagem no tempo. O viajante no tempo hipster continua sendo um enigma, uma curiosidade peculiar em uma foto histórica. Seja ele um viajante no tempo, um excêntrico vestido de forma incomum ou uma ilusão ótica, o mistério em torno desse homem continua a fascinar e intrigar-nos. As linhas de Nazca vistas de cima. Os geoglifos das linhas de Nazca, criados pela antiga cultura Nazca no Peru, despertam fascínio e especulação sem fim. A intriga aumenta quando vistos de cima, revelando uma variedade de desenhos, como animais, plantas e formas geométricas meticulosamente desenhadas no chão do deserto. O que confunde os cientistas é como e por que uma civilização que existiu há quase 2000 anos criou essas obras de arte enormes, que só podem ser apreciadas plenamente do alto, uma perspectiva que os Nazcas pareciam incapazes de alcançar. Existem teorias que sugerem propósitos religiosos ou astronômicos, como a ideia de que as linhas de Nazca funcionavam como um observatório gigante ou um mapa de fontes de água subterrâneas. Outras teorias afirmam que as linhas estavam relacionadas a rituais complexos para invocar água. No entanto, essas explicações não conseguem abordar completamente a escala e a precisão das linhas, nem explicar a escolha dos símbolos específicos. Além disso, permanece um mistério como os Nazcas conseguiram manter a perspectiva necessária para criar representações tão detalhadas em uma escala tão vasta.
Desde pistas de pouso para extraterrestres até calendários astronômicos gigantes, as interpretações das linhas de Nazca são tão diversas quanto as próprias figuras. A realidade é que esses impressionantes geoglifos, que são melhor apreciados de uma posição elevada, persistem como um enigma não resolvido da história humana, considerando-se que os Nazcas aparentemente não tinham a capacidade de alcançar tal ponto de vista. Os Círculos de Fadas da Namíbia. Os misteriosos e inexplicáveis Círculos das Fadas da Namíbia. Localizadas nas terras áridas do deserto de Namibe, na Namíbia, essas formações naturais intrigam tanto cientistas quanto turistas. Os Círculos das Fadas são padrões circulares compostos por áreas de solo estéril cercadas por gramíneas curtas, formando uma espécie de padrão hexagonal quando vistos de cima. Esses círculos variam em diâmetro, podendo ir de alguns metros a dezenas de metros, e são encontrados em vastas regiões ao longo da Namíbia. Embora existam lendas locais que atribuam a criação desses círculos à intervenção divina, ou AOS, Passos dos Deuses, as explicações científicas vão desde a ação de térmitas e competição entre plantas até o vazamento de gases e a presença de radioatividade. Apesar das várias teorias propostas, ainda não há uma causa definitiva para os círculos. Esses enigmáticos padrões da Namíbia continuam a suscitar debates científicos e a alimentar a curiosidade do público em geral, ilustrando os mistérios encantadores que a natureza muitas vezes esconde diante dos nossos olhos. A figurina de Nampa. Em 1888, trabalhadores que estavam perfurando um poço de água em Nampa, Idaho, fizeram uma descoberta surpreendente: uma pequena figurina de argila. Essa peça, conhecida como figurina de Nampa, retrata uma figura feminina e aparenta ter sido feita pelo homem. O que intriga os cientistas é a profundidade em que ela foi encontrada, correspondendo a camadas geológicas com cerca de 2 milhões de anos de idade, muito antes de se acreditar que os seres humanos habitavam a região. Enquanto alguns enxergam a figurina como evidência de antigas civilizações avançadas ou artefatos fora de contexto, a comunidade científica geralmente a considera uma anomalia causada pela perfuração ou um artefato mais recente incorporado em materiais mais antigos através de processos naturais. A figurina de Nampa permanece como um enigma intrigante no campo da arqueologia. Amigos, se gostaram do vídeo, convido vocês a se inscreverem no canal e apoiarem com um like. Muito obrigado pelo apoio.